Bom dia, meus irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, amém? Agradecemos a Deus pela companhia de cada um de vocês aqui conosco. Estamos de volta com mais um estudo da lição da Escola Sabatina, que hoje, quarta-feira, 16 de abril, nos traz o tema Isaac e Rebeca. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse casal. Amém? E não esqueça de deixar seu like e se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para que assim possamos alcançar mais e mais pessoas. Amém? E antes de começar o estudo, vamos orar? Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de podermos estar aqui para estudar a Tua palavra, Pai. Nos conceda Teu Santo Espírito, Senhor, que venha nos instruir, nos ensinar, para que possamos aprender, entender e compreender, Senhor, aquilo que formos estudar. Fica conosco, te pedimos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Hoje amanheceu um dia chuvoso, mas a chuva é uma bênção de Deus para molhar a terra. Amém? Isaac e Rebeca. A história do casamento de Isaac e Rebeca está registrada em Gênesis 24, o capítulo mais longo do livro. E a ideia geral desse capítulo é que o casamento é o relacionamento em que experimentamos a presença de Deus e a salvação de Deus. Amém? O casamento de Isaac e Rebeca exibe, portanto, uma série de elementos instrutivos que iluminam nossa compreensão da aliança de Deus com seu povo. Amém? E esse capítulo também nos conta que quando Abraão já estava idoso e sem dúvida pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre seus descendentes, lá no verso 5 do capítulo 15 de Gênesis, ele deu uma tarefa solene ao seu servo mais velho e de mais confiança. E o autor da lição nos faz uma pergunta: por que era tão importante para Abraão que seu filho não se casasse com alguma das filhas dos cananeus? Vamos ler Gênesis capítulo 24, dos versos 1 ao 4, que nos diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Amém? A advertência de Abraão parece exclusivista, não é mesmo? No entanto, essa questão era espiritual, não étnica. Era teológica, não nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração a falsos deuses. Para Isaque, seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma cananeia. A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos, revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol, no lugar do sábado bíblico, uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias. Então aí nós vemos a resposta para a pergunta que o autor nos faz. Por que era tão importante para Abraão que Isaque não se casasse com alguma das filhas dos cananeus? Porque os cananeus tinham um estilo de vida e adoração altamente corrompidos, que poderiam levar Isaque a se afastar de Deus. E isso era o que Abraão mais temia. Vamos ler agora no mesmo capítulo 24, os versos 57 ao 67, que nos diz assim: Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos.
Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Belai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Que lições aprendemos sobre Cristo e sua igreja a partir dos detalhes que encontramos nessa história? Por exemplo, o que aprendemos sobre nosso estado pecaminoso a partir do fato de que Rebeca era uma parente distante e afastada de Isaque? Podemos observar que nessa história existem vários paralelos com Cristo e a igreja. 1. Rebeca vivia longe de Isaque. 2. Ela podia aceitar ou recusar ir com Eliezer, o servo de Abraão. E ela disse sim, não hesitou em segui-lo. 3. Ela receberia muitas bênçãos. 4. Casou-se com Isaque. E 5. Foi amada por ele. Amém? Irmãos e meus queridos amigos, estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Amém? Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele, ainda que por causa de decisões erradas possamos tornar o casamento turbulento. Mas Deus nos ama, não é mesmo? E Ele quer que sejamos o seu povo, a sua noiva. Amém? Chegamos ao final de mais um estudo e deixamos uma pergunta para nossa reflexão. Deus ama sua noiva, que somos nós, mais do que nós o amamos. Quais escolhas fortalecem nosso amor por Deus? Quais escolhas enfraquecem esse amor? Que possamos refletir. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Pai querido, muito obrigada. Obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a tua palavra. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, para que possamos te amar, assim como o Senhor nos ama. Que possamos, em resposta ao tão grande amor que o Senhor nos concede, te amar, Senhor, sem reservas. Fica conosco, Pai. Dai-nos um bom dia e que as tuas bênçãos sejam sobre cada um de nós. Te pedimos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia e que possamos nos encontrar amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus.